Flagrante da ação de criminosos que explodem carro forte em São Paulo. Policiais do BOPE são presos suspeitos de receber dinheiro do tráfico. Infectologistas esclarecem as principais dúvidas sobre Zika vírus. Dilma diz que tucanos sempre quiseram o impeachment. Um raio-x dos homens que sustentam Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Diretores de 4 construtoras são presos por desvios em obras do Rio São Francisco. Na série especial, como são tratados os homens que agridem mulheres. A justiça oferece uma maneira de reduzir a pena antes mesmo do julgamento. E o centenário de Frank Sinatra. Boa noite. O Jornal da Record começa com cenas de ousadia de uma quadrilha durante um roubo em São Paulo. A quadrilha explodiu um carro forte quando o veículo chegava numa empresa. Os vigilantes reagiram e houve um intenso tiroteio. O crime aconteceu pouco depois de 8 horas da noite. As câmeras de segurança registraram toda a ação. O carro forte estaciona em frente à empresa. De repente, uma grande explosão. Veja de novo o momento do ataque. No carro forte estavam 5 funcionários. 2 conseguiram correr e atiraram contra os criminosos. Houve um intenso tiroteio. Os assaltantes fogem. Um homem ferido aparece rastejando. Enquanto um grupo atacava o carro forte, outro colocava fogo em carros roubados no meio da rua para bloquear a passagem. O veículo de transporte de valores ficou destruído. Os funcionários do carro forte disseram que na hora da explosão, o chão chegou a tremer. Eles contaram para a polícia que eram entre 10 e 15 criminosos. Eu conversei com um porteiro que estava aqui no momento. Ele disse que ao ver os homens armados, correu para os fundos da empresa e ligou para a polícia. Aqui na rua, a gente encontrou notas queimadas. Tem de 10, 50 e 100 reais. Eles também usaram essas estruturas de ferro para furar pneus e dificultar a perseguição da polícia. A empresa é uma multinacional fabricante de pães que fica na zona leste de São Paulo. Com a explosão, o portão foi arremessado. A empresa não informou quanto foi roubado. 2 funcionários do carro forte foram levados para o hospital. Até agora, ninguém foi preso. 4 policiais do BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foram presos. Eles são suspeitos de vender informações e armas para traficantes. Parte do dinheiro que subornava os policiais da elite da PM vinha dos traficantes que dominavam essa comunidade na zona oeste do Rio. As investigações mostraram que os agentes alertavam os criminosos sobre operações que seriam realizadas nas áreas controladas pelo tráfico. Comunidade do Faz Quem Quer. A gente programou uma operação para meia-noite. Chegamos lá, nem cachorro na rua. Isso não é normal. Isso é o tipo da coisa que você olha assim, pô, tem algo errado. Segundo os promotores, o esquema de propina envolvia 11 comunidades das zonas Norte, Sul e Baixada Fluminense. Essa vantagem indevida, ela consistia num pagamento que variava entre R$2.000 e R$10.000 semanais por cada comunidade. 5 policiais foram denunciados e tiveram a prisão preventiva decretada. 4 pertencem ao BOPE e já estão na cadeia. O 5º PM envolvido pediu desligamento recentemente da tropa de elite e está foragido. O soldado está no exterior e na casa dele os agentes apreenderam R$70 mil. Há indícios de que os policiais vendiam também armas apreendidas em operações. Os policiais vão responder pelo crime de corrupção, que prevê penas de 2 a 8 anos de cadeia. Esse grupo que se predispôs a vender e ganhar dinheiro dessa forma, coloca todo o esforço da polícia a perder. Dengue, chikungunya, zika vírus, doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Combater os focos é, sem dúvida, a melhor solução, mas prevenir também é fundamental nessa guerra. Não há um cômodo desse apartamento sem tela de proteção para insetos. Os mosquitos facilmente chegam ao 2º andar do prédio. A Cristina não vacila.
Já faz um bom tempo que aqui dentro ninguém é picado. O local está cheio de armadilhas, essas luminárias que atraem e matam os pernilongos, repelentes na parede e também na pele da Mariana, toda vez que ela sai de casa. Eu estou me prevenindo de todo jeito para proteger meus filhos. Repelentes, inseticidas, todos são venenos. Tudo bem que numa categoria mais branda, mas não deixam de ser tóxicos. Ler o que está escrito aqui nas instruções não é perda de tempo, não. Esse biólogo, especialista em insetos, afirma que os produtos feitos no Brasil são seguros e eficientes no combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue. Veja como usar o inseticida corretamente. Sai do ambiente, fecha a porta, deixa aquele ambiente isolado por pelo menos umas 2, 3 horas e depois disso ele retorna para o ambiente para poder repousar, para poder sentar, para fazer a sua atividade normal. Agora, o repelente de parede. É importante que o ambiente esteja com as janelas, com as portas abertas, porque como o próprio nome já diz, ele é um repelente. Então ele vai provocar uma situação de incômodo para o mosquito e ele precisa sair. Se ele encontrar janelas e portas fechadas, ele vai acabar buscando alguns abrigos dentro do ambiente. Mas eliminar os criadouros ainda é fundamental. Até o banheiro, pouco usado, tem que ser vistoriado. Qualquer forma de água parada é perigosa. Aqui estamos protegidos, mas temos que combater o foco, né? Como ainda é pouco conhecido, o Zika vírus transmitido pelo mosquito da dengue causa uma série de dúvidas. E para esclarecer algumas questões, o Jornal da Record conversou com infectologistas e especialistas nesse assunto. À medida que as larvas do mosquito se proliferam, crescem as dúvidas da população sobre o Zika vírus. Nas ruas sobram perguntas para os especialistas. Sobre um bebê, tipo de 1 aninho, qual seria a consequência para ele e para um idoso também, né? O Zika vírus é muito perigoso, pelo que a gente conhece agora, para a grávida, porque a grávida pode passar para o bebê, não sei em que proporção. Agora, para a pessoa que se é picada pelo mosquito, se infecta pelo vírus de qualquer idade, aparentemente a grande maioria vai ter uma evolução boa, rapidamente se livra da infecção. Para muita gente, não está claro quais são os meios de transmissão da doença. Se ele pega pelo beijo. A forma principal de transmissão é através da picada do mosquito. Embora ele possa ser isolado em outros fluidos, como por exemplo no sêmen, essas não são formas de transmissão consideradas importantes. O mosquito Aedes aegypti é o transmissor da Zika e também da dengue. Por isso, uma das principais dúvidas da população é saber se existe a possibilidade de se contrair ao mesmo tempo as duas doenças. Em teoria, ele poderia até veicular os dois vírus simultaneamente, mas isso é uma especulação teórica. O que eu gostaria de perguntar para o médico é se ela tem cura, né? Como é que faz o tratamento dela? Um tratamento específico para o Zika, este remédio serve para a Zika, a gente não tem. Agora, o bom é que a maior parte dos casos se cura espontaneamente, como outras doenças virais e viroses que a gente tem. E a vacina contra a dengue será testada em humanos no ano que vem. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, a vacina será aplicada em 17 mil voluntários nas 5 regiões do país. O anúncio foi feito hoje pela Secretaria Estadual de Saúde. A capital paulista será a primeira a implementar os estudos com o apoio do Hospital das Clínicas e da Santa Casa. Se for aprovado pela Anvisa, o produto poderá ser fabricado no próprio Instituto Butantan, que hoje tem capacidade para produzir 500 mil doses por ano. E no Rio Grande do Sul, laboratórios desenvolveram o primeiro larvicida biológico de uso doméstico no Brasil. O produto não é tóxico para plantas e animais e ataca apenas as larvas do mosquito. O princípio ativo é uma bactéria, simples, encontrada em qualquer ambiente. Nesse líquido verde, ela é fermentada e produz uma proteína que é tóxica apenas às larvas do mosquito Aedes. Quando a larva do mosquito está na água, ela ingere um alimento dessa água. E essa proteína, quando ingerida pela larva, no estômago da larva, ela se transforma numa substância tóxica e mata somente a larva do mosquito. O resultado final tem essa aparência. Além da proteína capaz de impedir que a larva se torne um mosquito, aqui também tem água e conservantes usados em produtos de limpeza. Uma fórmula inofensiva para nós, as plantas e os animais.
Foram 11 anos de pesquisa em laboratórios gaúchos até a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O larvicida, que vai começar a ser vendido na semana que vem, é o primeiro biológico de uso doméstico no país. Cada frasco custará R$ 39. Os pesquisadores já começaram a aplicar o produto em lugares onde a água costuma se acumular, como as bromélias que enfeitam as praças de Porto Alegre. Susto no ensaio fotográfico em Pacajus, a 50 quilômetros de Fortaleza, no Ceará. Os modelos subiram na ponte para as fotos. Na hora da pose, a estrutura cedeu e eles caíram na água. O fotógrafo soltou a câmera para tentar ajudar. Ninguém se machucou com gravidade. O corpo da 16ª vítima da tragédia ambiental em Mariana foi identificado pela família. Era um morador de Bento Rodrigues. 3 pessoas ainda estão desaparecidas. A notícia chegou por telefone na volta de Maria das Graças ao que sobrou de Bento Rodrigues. Oi. Oi. É ele? Chamaram lá, ela falou que é ele. Era a confirmação do reconhecimento do corpo do tio dela, a 16ª vítima confirmada do desastre. Antônio Prisco, 73 anos, foi encontrado na lama em Paracatu de Baixo. Um resultado parcial de uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que o acidente destruiu o equivalente a 2.500 campos de futebol de natureza. O tsunami de lama tingiu de escuro o que era verde. No Rio Doce, a água continua impura e turva. A gente está encontrando situações 5.000 vezes acima do padrão. Por isso que as pessoas estão reclamando da condição que essa água vem saindo nas torneiras e é preciso tomar muito cuidado. O inquérito que apura as causas do acidente deve ser concluído até fevereiro. 20 funcionários da Samarco já prestaram depoimento. E a partir destes interrogatórios, a Vale, que controlava a mineradora junto com a BHP, também pode virar ré no processo. As testemunhas disseram que a Vale depositava rejeitos de minério na barragem Fundão, que superlotada se rompeu. Em nota, a Vale alega que não se considera responsável pelo acidente e que tinha um contrato com a Samarco que permitia a transferência de rejeitos. O contrato ele é privado entre partes, ele não autoriza a disposição de rejeito em empreendimento. A promotoria também pretende exigir a reparação de todos os prejuízos para que a Samarco volte a funcionar. É prematuro, no nosso entendimento, agora discutir reativação da empresa. Um empreendimento que foi o causador de um grande dano com essa dimensão. No portal R7 você pode ler o relatório completo feito pela Fundação SOS Mata Atlântica sobre o desastre de Mariana. Acesse r7.com. Nem só mulheres comuns são marcadas pela violência doméstica. Gente famosa também é vítima, assim como homens conhecidos também são agressores. E vão de jogadores de futebol a artistas. Na reportagem especial de hoje, você vai ver como eles enfrentam a polícia e a justiça. Esse adeus não pode existir. Pela sanfona sai a melodia que fala de amor. Não sei esquecer o teu carinho sem te amar. Mas as histórias românticas da vida do sanfoneiro Cezinha ficaram marcadas pela violência. A cantora Elba Ramalho, com quem teve um relacionamento de 3 anos, disse durante um evento religioso que Cezinha ficava violento quando bebia. Não posso dizer que ele era um psicopata, seria um pecado meu estar julgando uma pessoa. Você fica aprisionado, você sabe que você está lidando com o mal. Ele bebia, ele ficava agressivo, a gente se batia. Mas a artista famosa não foi a única. Outra ex-companheira do cantor ficou assim depois de uma briga. Dessa vez, o fim do relacionamento deu início a um processo na justiça. Cezinha responde agora por bater na mulher. O resultado do exame do IML, feito na ex-namorada do cantor, revela uma série de ferimentos. O músico teria dado socos, chutes e puxões de cabelo. Mas Cezinha nunca foi preso. Como não tinha antecedentes criminais, responde em liberdade.
Apesar do caso ter ficado famoso, a vítima pediu para não mostrar o rosto. Tem medo de represálias. É difícil de chegar a tomar a decisão de procurar a polícia. Para mim foi triplamente mais difícil por se tratar de uma pessoa famosa. Na época da polêmica, o sanfoneiro chegou a marcar uma entrevista coletiva, acompanhado do advogado, mas se limitou a ler um texto para responder às acusações. Gostaria de deixar muito claro que estou sendo vítima da violenta e leviana atitude de uma pessoa que, sem qualquer exposição da verdade, não está dispensando esforços para me atingir. Eu acredito muito que vai haver justiça nesse meu caso. E acredito muito que em outros casos também, a mulher que sofrer esse tipo de violência procure a polícia, porque a justiça ainda é o melhor caminho. A medida de segurança faz sentido quando o amor vira ódio mortal. Esse aí é o lutador de MMA Maurício Rossi, batendo na ex-namorada. Ele foi preso em 2012 e indiciado por tentativa de homicídio, mas respondeu ao processo em liberdade. Tô indo pra ganhar essa luta aí. Maurício tem títulos e até um cinturão internacional de MMA. Aqui ele finaliza um oponente num torneio profissional. Mas a história de glórias começou a mudar neste estacionamento em Niterói, no Rio de Janeiro. A ex-namorada sai do carro e entra numa loja de conveniência. Na volta, Maurício parte para cima do casal. Ele dá chutes no carro do namorado dela, que foge. A ex corre para se proteger na loja de conveniência e o lutador vai atrás. Ele dá socos e chutes na jovem. Maurício foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, pena convertida em serviços comunitários. Eu vou em busca do local. Um atacante brilhante, campeão e artilheiro. Dudu é a bola da vez no Palmeiras. Fez 2 gols na final da Copa do Brasil e virou notícia. Mas em 2013, ele estampou a capa dos jornais por um escândalo. Dudu foi acusado de agredir a mulher. A denúncia aconteceu quando o atacante ainda jogava no Dínamo de Kiev da Ucrânia. Ele passava férias em Goiás e teve uma briga com a esposa. Os dois continuam casados, mas pela lei, a mulher não pode retirar a queixa contra o marido. O atacante do Palmeiras foi condenado 2 anos depois da briga com a esposa. Mas Dudu não foi enquadrado na Lei Maria da Penha. A justiça entendeu que houve lesão corporal leve e aliviou a punição. O jogador agora vai prestar serviços comunitários. Ele ainda aguarda uma decisão para saber se vai poder cumprir a sentença em São Paulo ou se terá que voltar para Goiás, onde o caso aconteceu. São raros os casos de homens condenados e presos no Brasil por bater na companheira. O relatório final da CPI da violência contra a mulher mostra que de cada 100 homens processados em São Paulo, só 12 são condenados. Elaine acredita que esse número vem aumentando, mas ainda há falhas no Código Penal brasileiro. A própria lei prevê a possibilidade de arbitramento de fiança, a própria lei prevê a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão e que acabam permitindo que este homem responda ao processo em liberdade. A briga que acontece dentro de casa sai do ambiente familiar quando a mulher decide denunciar a agressão. A justiça oferece uma maneira de reduzir a pena antes mesmo do julgamento. O homem pode escolher participar de um grupo de reflexão. Aqui ele descobre novas maneiras de se relacionar. Os grupos são formados por pelo menos 15 homens, todos denunciados com base na Lei Maria da Penha. Eles precisam participar de 16 encontros como esse, para quem sabe receber o benefício. Os homens vêm para cá porque tem medo de juíza condená-los, tem medo de ter alguma pena muito maior. Só que a maioria dos homens, creio que mais de 90% não, eles não assumem o que fizeram, tem uma dificuldade de encarar os fatos, jogam tudo para a mulher, não acham que o que fizeram foi um crime. Mas a reflexão pode mudar a mentalidade de um agressor? Não, mudar a mentalidade 100% não. Seria quase que um milagre, né? Mas assim, mudar as atitudes sim. Então tem uma diferença entre a mentalidade e as atitudes. Eu posso pensar de um jeito e agir do outro. A maioria dos homens denunciados tem dificuldade em admitir o erro na relação. Manuel tem um desafio pela frente. Ele foi acusado pela ex-mulher de agressão e precisa provar inocência. Manuel descobriu uma traição pelo celular, mas nega ter batido na mulher. Não agredi não.
Eu só peguei a mensagem e aí que não estou te falando. Peguei o celular e vi, mas não chegou a agredir. Até porque meus filhos estavam lá e falou, deixa pai, deixa pai. Aí eu saí e ficou lá. O caminhoneiro faz parte da lista de homens levados à justiça por uma briga no ambiente familiar. Mas poucos acusados são condenados e presos. Enquanto a maioria fica livre, as mulheres agredidas vivem numa prisão particular. A necessidade hoje que existe é que a justiça seja feita para que ele e outros agressores aí tenham ciência de que existe punição nesses casos. A Procuradoria-Geral da República quer que o Supremo Tribunal Federal anule a votação que elegeu a Comissão Especial do Processo de Impeachment contra a presidente Dilma. Hoje, a presidente voltou a dizer que não há razões para o afastamento e criticou o principal partido da oposição, o PSDB. 18 personalidades e instituições foram homenageadas na 21ª edição do Prêmio Direitos Humanos do Governo Federal. A exemplo das recentes cerimônias oficiais do Planalto, com a participação de movimentos sociais, parte dos convidados se manifestou contra o impeachment da presidente Dilma. Ao comentar a decisão dos 6 governadores do PSDB a favor do impedimento, Dilma partiu para o ataque. Não é possível que os jornalistas aqui presentes tenham ficado surpreendidos. Aliás, a base do pedido e das propostas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o PSDB. Sempre foi. Ou alguém aqui desconhece esse fato? O ministro da Justiça também fez uma crítica indireta ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que hoje endossou o apoio dos tucanos ao impeachment. O que eu lamento apenas é que algumas pessoas que historicamente ajudaram a construir a democracia no Brasil abrem mão de princípios para se somar a uma situação de busca de um impeachment que não tem a menor base constitucional. Em nota, o PSDB nega a responsabilidade exclusiva pelo processo. Lembra que o PT sugeriu o afastamento de Itamar Franco e de Fernando Henrique e alega que o pedido de impeachment se baseia num suposto crime de responsabilidade fiscal de Dilma, com as chamadas pedaladas fiscais. Hoje, a Procuradoria-Geral da República defendeu, junto ao Supremo Tribunal Federal, que a votação para a escolha da comissão do impeachment na Câmara deve ser aberta, o que pode cancelar a sessão tumultuada desta semana. A própria Dilma enviou ao Supremo um pedido para que a Corte anule o processo, que não estaria de acordo com a Constituição. É preciso que o processo observe a lei, porque não é um processo político, não é uma escolha política. É um processo político que se subordina aos parâmetros legais rígidos. O vice-presidente Michel Temer esteve hoje em São Paulo. Ele não comentou o processo de impeachment e, durante uma palestra, defendeu o que chamou de semi-parlamentarismo. É um sistema em que as decisões seriam divididas entre o governo e o Congresso. O vice-presidente participou do evento junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e evitou falar sobre o processo de impeachment. Temer defendeu um sistema com maior participação do Congresso na elaboração do orçamento do governo. É quase um semi-parlamentarismo, porque o Legislativo passaria a participar ativamente do governo e não haveria os problemas que hoje têm surgido. Não tinha verba, usou verba não sei de onde, etc., porque as autoridades estariam enturmadas, não é? Na saída, o vice-presidente Michel Temer não deu entrevista. O ministro Gilmar Mendes falou sobre a suspensão do andamento do impeachment no Congresso, determinada por outro ministro do STF, Edson Fachin. Na semana que vem, o Supremo vai discutir se define o rito do processo, como quer Edson Fachin, ou se mantém a decisão com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para Gilmar Mendes, o STF deve ter cautela. Essa é uma questão centralmente, fundamentalmente política e cabe ao Congresso, às duas casas, decidir sobre o tema. Questionado sobre a possibilidade de Michel Temer assumir a presidência em caso de impeachment, o ministro elogiou o vice-presidente. Certamente seria um bom presidente da República, mas não vou fazer esse se, né? Não vou fazer o juízo se ocorrer isso. Acredito que ele é um homem dos mais qualificados que nós temos. O relator do orçamento do ano que vem concluiu a proposta de cortes para economizar 34 bilhões de reais e ajudar o governo a atingir a meta do superávit. Programas sociais, entre eles o Bolsa Família, podem ser atingidos pelos cortes.
Para atingir a meta de superávit, que foi fixada em 0,7% do produto interno bruto, o equivalente a 34 bilhões e 400 milhões de reais, o relator da Comissão de Orçamento propõe um aperto no cinto. O auxílio reclusão, destinado a presidiários que pagavam a Previdência, pode ser cortado pela metade, uma economia de mais de 300 milhões de reais. O auxílio moradia, que é destinado a funcionários públicos, pela proposta, pode sofrer um corte de 20%. Uma economia de 80 milhões de reais. Um corte de 10% na compensação de regime geral de previdência privada, o equivalente a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas em valores, o Bolsa Família é o programa que, pela sugestão do relator, teria o maior corte, 35%, menos 10 bilhões de reais. Só estas propostas podem gerar uma economia de 12 bilhões e 200 milhões de reais. Mas para isso, 6 milhões e 800 mil famílias teriam que ficar sem receber o Bolsa Família. Mas tudo isso ainda é proposta e pode ser parcialmente modificado ou inteiramente vetado pela presidente Dilma ou pelo Congresso. Há ainda outro desafio para atingir a meta. É preciso que o Congresso Nacional, em meio a toda a crise, aprove projetos que propõem, por exemplo, a repatriação de recursos e a volta da CPMF. Só essas duas medidas gerariam mais de 100 bilhões de reais em arrecadação. Sem isso, não tem superávit. O relator espera que o Congresso aprove o orçamento ainda este ano. Eu acho possível porque o orçamento não é da oposição nem do governo, é do Estado brasileiro. E os brasileiros merecem saber como vai ser aplicado o seu dinheiro a partir do dia 1º de janeiro. É o que aposta o ministro da Fazenda. Apesar da ala petista do governo defender um superávit menor para o ano que vem, para blindar o Bolsa Família, Joaquim Levy não abre mão da meta. O ministro andou se queixando da posição do governo e ameaçou deixar a Fazenda se o Congresso zerar a meta fiscal. O governo informou que é contra o corte no Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa, afirmou que 11 milhões de crianças ficariam sem o benefício, provocando um gravíssimo retrocesso social com impacto na saúde e na educação do país.